Bem-vindos ao nosso programa número 100 do Católico Você Sabia? Aqui com vocês, nada mais, nada menos que o Padre Felipe Neco e nosso querido amigo... Eu pensei que você ia falar meu nome, né? É isso. É o Padre Renan. Que alegria, o Padre Renan, com vocês. Hoje estamos de aniversário, então... Nessa quarta-feira, dia 4 de maio, não é tanto aniversário, é o programa número 100, então tem que ser um programa especial. Então, um programa todo festivo. Vai ser um tema para vocês aqui, né? E que alegria poder compartilhar com vocês esse programa número 100. Apesar das dificuldades, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Que Ele continue a nos ajudar e a seguir em contato com vocês, nossos queridos ouvintes do nosso programa. Hoje, pois, conseguimos 2 semanas seguidas, já está quase virando um recorde para nós isso, mas aqui conseguimos, apesar das peripécias que ontem foi corrido, hoje quase que não conseguimos, mas o programa de hoje queremos dedicar a compartilhar com vocês, todos nossos queridos ouvintes, como surgiu toda a ideia do que hoje aqui estamos fazendo, né? Algumas ideias já fomos compartilhando de como começou, mas eu quis dedicar esse programa número 100 para contar toda a história do programa para vocês. Mas antes, Padre Renan, conta-nos um pouco como foi sua semana, por favor, porque antes de entrar de cheio ali no programa, então vamos tentar pelo menos aí... A minha foi bem tranquila, mas conta você aí primeiro. Não, mas não teve muito, né? Eu estou substituindo um pároco aqui, mas o que eu ia dizer é que hoje mesmo a Aline, nossa ouvinte assídua aqui de Joinville, a Aline já me escreveu falando algumas coisas sobre uma realidade que nós estamos vivendo aqui, e ela citou, para falar comigo, ela citou algo do podcast Católico Você Sabia, do episódio sobre o contemplar e aquela carta à doutrina para a congregação de religiosos, né, sobre a dimensão contemplativa da vida religiosa. E eu falei, uau, o nosso podcast já está sendo citado em alguns comentários sobre outro tema, nada a ver, e ela disse, como dizia no podcast Católico Você Sabia? Eu falei, uau, hoje é um dia digno para celebrar o programa número 100, episódio número 100, né? Então, mas eu, Padre Felipe, o que eu estou fazendo essa semana é substituindo um querido pároco amigo aqui da cidade de Joinville. Na realidade, semana passada, depois que nós gravamos, eu tive meus compromissos de sempre, assim, de visitas a famílias, atender em direção espiritual, etc., celebrar alguma missa aqui nas paróquias em Joinville, né? Fiquei com a comunidade lá em Curitiba também, como a gente falava. Porém, assim, a atividade mais extraordinária, provavelmente, que eu tive foi a celebração da Eucaristia, do movimento do Caminho Neocatecumenal. Tiveram a sua convivência, de fato, alguns mandaram um abraço para o Padre Felipe, tiveram a sua convivência lá em Jaraguá do Sul, o Caminho Neocatecumenal de Piém, e ali o Nando Gevenca, a esposa, a filhinha, todo mundo mandou um abraço para o Padre Felipe. Que maravilha, maravilha. Saudade do povo aí de Piém, grande Piém. Metrópole de Piém, e a gente celebrou ali com eles, foi muito bonito, dormimos lá. É bonito porque a gente celebra a Eucaristia do Caminho Neocatecumenal, janta com eles, né, o que eles chamam de... Partilha, não? Como é que é? Esqueci partilha, agora, não é ágape, mas é um nome assim, é um nome... Esqueci, mas é um jantar, tipo comunhão, ágape, não me lembro, né? Mas o fato é que jantamos lá juntos e dormi lá na Casa de Retiro, uma casa muito boa, e depois fiquei atendendo o pessoal também de Guaramirim no dia seguinte, né? Visitas a Guaramirim, visitas a pessoas que estavam doentes, etc. Foi um momento muito bonito também de ministério. E aí, a partir do domingo à noite, já foi quando eu comecei a substituir o pároco aqui. O padre Edmilson foi fazer um retiro de uma semana e eu estive substituindo. Não sei, né? A alegria de substituir um pároco que celebra a missa diária é muito bom. A gente tem missa diária na paróquia, porém a missa diária está sendo às 6 da manhã. Eu estou morrendo de sono o dia todo. Está acostumado essa hora de 5 horas da manhã do povo de Deus ainda. E aqui está frio agora. Bom, frio, está uns 18 graus, mas para Joinville é muito frio, né? Você está na paróquia? Você está ficando na paróquia? Não, estou ficando na nossa casa aqui em Joinville, que está no mesmo bairro, 5 minutos da paróquia, né? Mas substituindo, eu tenho que acordar às 5 da manhã para tomar banho, sair, chegar. Então, todos os dias, com frio, com chuva, acordar às 5 da manhã,
tudo pelo povo de Deus, né? E é isso que eu estou fazendo agora, durante o dia. Eu celebro lá às 6 da manhã e depois na tarde atendo ali confissões, atendo as pessoas que querem conversar, mas mais um trabalho assim na paróquia mesmo, né? Estamos aí com esse serviço ministerial, é o que eu estou fazendo essa semana, não tem muito mais que isso, Padre Felipe. Mas minha semana foi, pois, também aí terminando, voltando para o ritmo ordinário, depois de voltar de todas aquelas atividades fora, viagens, deu até uma depressão, não uma depressão, mas em espanhol tem a palavra, né? Um bajón, não? Aquela baixada assim de ânimo, aquela É deixada porque lá de todo ânimo. mundo chamava o Padre Felipe, e aí na comunidade, se o padre não vai almoçar, ninguém lembra dele. Não, que isso, que isso. Mas Não é assim para foi. tanto, né? Não, não, foi aquele barrão, aquela baixada de ânimo, assim, por voltar para a vida ordinária de escritório, de organizar administração e todas essas coisas. Aí sábado eu estava meio desanimado, mas aí eu falei, não, vamos jogar um basquete então para desanimar. Fui lá em Itacoaquecetuba, lá, num colégio estadual, que tem uns meninos, não sei se são alunos dali, mas a maioria era bastante jovem, tinha 20, menos de 20, e aí fui lá jogar com eles, jogamos 3 contra 3, na última partida, pois senti um pouquinho aquele joelho que já tive, já tinha machucado no final de 2019, fiz fisioterapia e tal, mas sinto que ainda não estou 100%, e o peso também não está 100%, então, depois de 3 vezes ir no rebote, pegar a bola e não fazer o ponto, no último pulinho, a gente já sentiu um pouco o joelho, aí eu já falei, não, vamos parar aqui, não senti mais esses dias, mas aí estamos. Então, aí sábado já terminamos mais cansado, então foi melhor, porque no domingo depois eu tive 3 missas, né? Pois aí, a paredana superior da casa pediu para celebrar numa comunidade da nossa paróquia, uma capelinha bem pequena, não tão longe daqui, uns 20 minutos aqui, mais ou menos, meia hora. Isso é uma capela, né? O povo aí de Curitiba acha longe meia hora aqui. Meia hora é uma capela da comunidade, da comunidade paroquial, né? Então tá. Exatamente. Então, Às vezes é bom fazer essa experiência com o povo para o povo entender também, né? né? Aqui em Joinville também é a mesma coisa. Tem paróquias que nem tem comunidades, tem paróquia que tem comunidade a 1 minuto, enfim, né? Mas aqui a comunidade estava como 20 minutos aqui da nossa casa, né? E aí fomos celebrar 8h30 da manhã, missa de domingo, e depois teve uma ordenação episcopal, eu acredito que foi na Diocese de São José dos Campos, pelo menos o padre era do clero diocesano de São José dos Campos, acredito que diocesano, acho que ele era diocesano sim, do clero de São José dos Campos, e aí o pároco da paróquia matriz de Santa Ana pediu para que eu substituísse nas missas da tarde. Então teve missa às 5 horas, teve missa às 7 horas. E assim foi, domingo, e aí terminamos, já voltei junto com o irmão Pedro, noviço, que estava voltando de uma visita à sua família no Rio, e aí passei com ele, fomos comer, jantar rapidinho, já era tarde, já quase mais de 9 horas, fomos jantar rapidinho no Habib's e voltamos já para casa, já para poder já descansar. E segunda, pois, já o dia comunitário, e aqui organizando já as atividades. Hoje, todo aquele pessoal que estava lá no Sul, não todo o pessoal, mas algumas das pessoas que estavam lá no Sul, estão vindo aqui, vão passar essa noite até o sábado, eu creio, as famílias de Brasília, sobretudo, que estão voltando do Sul, pois fizeram uma viagem longa, né? Pegaram todas as suas férias aí, estão fazendo uma viagem esticada, assim, passaram por Santa Catarina, ficaram uns dias lá, agora vão estar esses dias aqui, vão amanhã, vamos amanhã, acho que eu vou acompanhá-los à Aparecida, então vai ser uma semaninha assim corrida, que já o final de semana eu vou para o Rio para poder passar o Dia das Mães com minha mãe. Tenho depois um casamento na sexta-feira, lá no Rio também, da Gabi, que foi colaboradora aí em Curitiba, do Reino, e voltamos para cá, para casa, no sábado, já que vem. Vamos estar uma semaninha fora, esperamos gravar durante a semana, na terça ou na quarta, se organize aí, vou levar meu computador para lá, para podermos gravar, e assim está um pouquinho a minha vida essa semana também. Mas eu acho que é um pouco isso. Então, vamos lá? Vamos pro negócio que Vamos você já tem que lá. sair correndo. Vamos lá, então. Na verdade, eu tenho um compromisso agora em Joinville, porém, aqui em Joinville, quando chove, vira um caos a cidade, porque alaga tudo, o trânsito para. Aqui na porta da minha casa, aqui na frente, já tem uma fila de carro parado, então, enfim, por isso a gente tem que correr um pouquinho. É culpa minha dessa vez. Vamos Mas lá. terça-feira pode contar que
Depois dessa semana acordando às 6 da manhã, 5 da manhã todo dia, eu vou descansar um pouquinho em Curitiba. Semana que vem eu vou ficar por lá mais tempo. Acho que até quarta eu fico lá, então é tranquilo para mim. Pode ficar sossegado. Maravilha lá, então. Vamos lá, então, pois vamos, então, entrando de cara, então, pois esse programa vai ser sobre, pois, o católico você sabia, né? Acredito que vocês já sabem que fui ordenado sacerdote em Roma, na festa de Guadalupe, 12 de dezembro do ano 2015, e já estava destinado, iniciado o meu ministério sacerdotal, trabalhando na cidade de León, no México, que fui até agora recentemente para lá, passar, pois, uns dias para acompanhar algumas famílias e fazer alguns batizados. E desde lá, eu comecei, não me recordo bem de onde que me apareceu, mas comecei a escutar o podcast de uns padres americanos da Arquidiocese de Denver, Colorado. Se chama Catholic Stuff You Should Know, que traduzo como coisas católicas que você deveria saber. Como eu falei, na verdade, não me recordo como eles chegaram até a mim, mas sempre que tinha oportunidade, escutava os programas que muito me ajudaram, não só para continuar aprofundando em tantos temas da fé católica, como em muitas ocasiões, até mesmo na minha vida de oração, na minha vida espiritual, né? E algo que me chamou muitíssimo a atenção nesse período foi ver, né, a quantidade de material católico e páginas de internet católicas e grupos católicos que havia, pois, na internet, tanto em espanhol, depois do próprio México ou da Espanha, mas sobretudo material em espanhol, como em inglês, né? E sempre achei, eu estou falando de 2018, né? Início de 2018, início de 2015, né? Metade ali de 2015, e sempre achei muito limitado encontrar essa mesma quantidade e qualidade de material em português. E sempre pensava comigo, poxa, quando eu voltar ao Brasil, algo tenho que fazer para ajudar nesse campo, né? E já quase ao final desse primeiro triênio ministerial, né, os primeiros 3 anos de ministério sacerdotal, que geralmente realizamos, eu pedi ao Superior do Brasil e ao Superior do México a possibilidade de voltar ao Brasil para realizar meu ministério sacerdotal ali. E pela graça de Deus e vontade aí também marcada pelos superiores, fui mandado para realizar meu apostolado na cidade de Curitiba, até onde estava até fevereiro desse ano. Então, eu cheguei em Curitiba em agosto de 2018 e continuava a pensar e rezar sobre que modo poderia ajudar na formação do povo de Deus, ao mesmo tempo que continuava a escutar os pares americanos, né? Todo esse primeiro período foi bastante intenso, aí, primeiro ano, mais ou menos, de chegada no Ministério em Curitiba, porque eu trabalhava no Colégio Everest, de capelão, ademais do trabalho com adolescentes no ECID também no colégio, e o trabalho fora com os jovens do Reino Cristo e o setor Juventude de Curitiba, que começava já a fazer algumas coisas. E assim foi esse primeiro ano de ministério em Curitiba, já iniciando ali o segundo ano, pois o irmão Iago, que estava aí conosco, ficou responsável do trabalho com os adolescentes, e eu já comecei a pensar mais na possibilidade de tentar começar algo, né? O que a gente poderia fazer e tudo, né? E já realmente comecei a pensar que poderia ser algo como um podcast, né? Ou seja, parece ser fácil de gravar, pois é só áudio, eu não sou muito fã de fazer vídeos, apesar que até esqueci de comentar, mas esses dias agora, na terça-feira de manhã, ontem de manhã, veio pois aqui o pessoal no grupo de mídia para gravar para o Catholic Kids aí, uma coisa sobre a missa, foi rapidinho, com 5 ou 10 minutos, mas a coisa de vídeo, não gosto nada disso, mas vamos ver como é que vai ficar depois. Falei, edita bastante, faz bastante Photoshop, acerta tudo lá, vai tentar o negócio sair mais ou menos. E assim foi, né? Então, eu falei, tem que ser alguma coisa assim mais áudio, algo mais simples, e pois isso era agosto, setembro de 2019, e já começava a sonhar que poderia ser de tal jeito, mas que não queria que fosse algo também sozinho, né? Que pudesse ser algo que tivesse a possibilidade de compartilhar um pouco da minha vida religiosa e sacerdotal também, a partir disso que eu pensava, né? Um pouco muito parecido, muito, né, próximo ao que eu escutava desses padres americanos, né? Comecei a rezar sobre isso, sobretudo pedindo a intercessão de São João Paulo II, né, um grande comunicador, que intercedesse de verdade por esse projeto, né, que não sabia realmente nem como começar, nem com quem começar. E assim foi mais ou menos que passou todo o mês de outubro, já estamos falando, né, do ano 2019, já tinha passado um ano que eu tinha já chegado em Curitiba, e no mês de outubro ainda o pensamento estava fixo que deveria me lançar e começar, né? Mas eu não tinha nada,
nem o nome, nem como fazer, nem o que fazer, nem com quem fazer, e pois continuei rezando, né? Continuei pensando, né? Ver possibilidades, mas sobretudo rezando para ver se pois Deus dava uma luz, iluminava ou mostrava um pouco que caminho tomar. Ainda assim, pois estava aberto a que o Senhor realmente me dissesse. E foi, pois, aí depois de celebrar a missa na festa de São João Paulo II, dia 22 de outubro, depois de celebrar a missa, estava aí na capela, seguindo com minha oração da manhã, rezando, e me veio a ideia do nome, assim, pois, perguntando para o Senhor como que eu posso fazer isso, o que queres que eu faça, como pode fazer, e veio o nome do católico você sabia, né, que é um nome até próximo dos padres, né, coisas católicas você deveria saber. Eu pensei, pô, católico você sabia, mas precisava do toque, né, da contração do você, e ficou católico você sabia, né, eu falei, pois, eu gostei do nome, né, então vamos lá, vai ser um pouco essa ideia, né, e aí pois, já viu, né, já comecei a buscar esse nome nas redes sociais, ver se não tinha nada igual, algo parecido, ou um nome igual. Acho que tinha alguma coisa de católico, você sabia. Falei, contração, pois não vai ter. Então, aí fomos buscando. Falei, não tem página de Facebook, não tem página no Instagram, não tem nada, pois vamos deixar esse nome mesmo. Então, nesse momento foi de muita felicidade, porque tive a certeza de que não era só uma ideia fixa minha, mas também pois, via como uma moção de Deus, um empurrão de São João Paulo II para poder me lançar e começar a fazer algo. E era isso, né? Era fazer algo que eu nem sabia como, e só que, pois, vamos fazer, vamos nos lançar e ver o que sai, né? Mas, no entanto, só tinha isso, né? O desejo de fazer algo, como um podcast e o nome. Como começa um podcast, como conseguir o necessário para fazer a gravação, como vai se preparar, com quem vou gravar, nada. Não tinha nem ideia de como iam ser essas coisas, né? E a partir daí foi quando realmente comecei a correr um pouquinho mais atrás, né? Pois isso já... Deixa eu parar aqui, porque é interessante que normalmente as coisas de Deus são assim, né? Até o nosso ouvinte pode perceber, eu estou aqui com a página de internet, o site, né, aberto, católico você sabia.com.br, e realmente tem muito material, então já é uma obra que, com a graça do Senhor, tem feito e está fazendo, e se Deus quiser vai seguir fazendo sua contribuição para a igreja, né, para os fiéis, e a gente pode dizer com certeza que é uma obra de Deus. Então, as obras de Deus é interessante porque são assim, né? Padre Felipe tem experiência também atendendo as pessoas, né? As obras de Deus são: você sabe que Deus quer, Deus está pedindo, agora como, quem, quando, ninguém sabe nada. Então é interessante porque você tem que se lançar, é lançar de ponta, é dar um pulo de ponta, sem saber se é muito fundo, se vai dar pé, se não vai. Avança para águas mais profundas, né? Então, interessante também como discernimento, até para você ver como são as obras de Deus, você se lança e deixa que Deus vai fazendo o resto, né? Então, foi o que o Padre Felipe está relatando isso daí, a gente percebe perfeito que é obra de Deus, né? Sei que Deus está pedindo, agora o resto não sei mais nada. A vida de Nossa Senhora também foi assim, desde a Anunciação, e toda a vida dos santos é assim, né, Padre Felipe? Por favor, pode seguir só. A gente vê talvez essa claridade, né, de que Deus vai suscitando no nosso coração, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam como eu sei, né, que é vontade de Deus, algo que é vontade de Deus, talvez esse namoro, essa pessoa para casar e tal. Eu acho que é muito, muito assim também, não são essas moções, essas coisas que vão confirmando no nosso coração, e não é uma coisa de sentimento só, né, que eu sinto bonito, né? É uma coisa que você vai encontrando alegria, felicidade, vai dando um sentido, vai criando mesmo um sentido na própria vida. E às vezes você não sabe nem como, né? Pois, como que eu vou casar? Como que eu vou começar esse namoro e tal? Outras realidades da vida, né? Ou uma decisão até mesmo, né? De trabalho, de estudo e tudo. A gente sente que é aquilo, né? Não como um sentimento ou um sentimentalismo, mas a gente percebe que Deus está nos levando nesse caminho, né? E Ele vai nos mostrando de certa forma, né? Mas como vai se realizar, né? A estrutura, como que a gente vai conseguir realizar tudo isso sobrepassa e em muito realmente é aquilo que a gente, né, espera, né? Porque se a gente espera muitas vezes a gente quer só nos lançarmos quando já está tudo construído, mas não vai parecer que tem a ação de Deus, né? Porque aí talvez fique até fácil, não vai ter fé
né? Não vai ter confiança, não vai ter essa entrega no amor para ver essa coisa, não, essa entrega realmente com claridade. Vai parecer simplesmente que é algo que mais ou menos tá fácil, já está construindo, né? Então é difícil até ver essa mão de Deus, né? Esse querer de Deus. Então é bonito, né? Para mim é bonito ver realmente como Deus foi suscitando isso, né? Que eu busquei, falei, vamos fazer um podcast para que as pessoas me conheçam, e até mais porque pois, nem somos tão, nem nada conhecidos, né? Por isso, né? Mas ver realmente como Deus vai mexendo, vai movendo e vai fazendo sua graça acontecer também, não? E sobre tudo isso, né? Como um serviço, né? Não algo para nossa promoção pessoal, para que nos estimem mais, e não, queremos ajudar, e para mim sempre a motivação foi essa, né? Que pois, a mensagem de Cristo, que é a verdade da fé, pois a nossa fé católica, pudesse chegar a mais pessoas, né? E sobretudo porque eu sempre vi uma necessidade, até mesmo pensando agora, não tinha pensado nisso antes, mas no meu próprio chamado vocacional, sempre esteve essa realidade, né? Uma necessidade tão grande de formação das almas das pessoas, quando eu conheci a Legião e vi toda essa coisa da formação dos leigos, está muito unido ao que é próprio da minha vocação sacerdotal, né? De ajudar as pessoas a crescer nessa formação. Até esqueci de comentar agora que estava falando de formação. Vou fazer um parênteses aqui, depois eu volto ali na história, porque agora que eu lembrei que segunda-feira também eu tive outra atividade de formação, pensando nisso, né? Pois aí o pessoal de Joinville, da Patrícia Taranto aí, que eu esqueci, o pessoal da área, né, da saúde e da área de medicina, que é o grupo que ela formou, pois ela pediu para dar uma formação sobre sentido da vida e causa final. Então tive que desenterrar minha filosofia lá atrás, lá pegar materiais de filosofia, repassar, buscar. Foi quase uma hora mais ou menos de formação, uma hora mais ou menos de formação, e foi demandante aí, mas foi bonito, né? O pessoal gostou, assim, mais ou menos. Ninguém fez tiveram muitas perguntas, mas era um tema meio profundo na área de filosofia, não é o meu forte tampouco, Não, mas aí estivemos. meio profundo, não, super profundo, né? Que na verdade eu também tenho essa experiência. Eu estou dando um curso online o ano todo, né? Toda segunda-feira à noite e toda terça-feira à noite outro curso online também, né? E depois tem o podcast Católicos e Sabia. Então, assim, é isso que o Felipe está relatando, de desenterrar a filosofia, desenterrar a teologia, desenterrar humanidades, ler livros, buscar materiais, também enfim, faz parte da nossa própria vocação. O carisma dos legionários é a formação, né? Faz parte da nossa vocação, mas depois eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência também com o podcast Católico Sabia. Chega uma hora que a gente fica assim, ai, hoje eu tenho que gravar. Mas é tudo pelo povo de Deus, a gente faz com Isso, né? alegria. Isso, muito bem, nos animando aqui. Mas né? E é isso, né? Então, é essa realidade que não é para um benefício próprio, né? Fazemos porque vemos a necessidade, né? Quando eu falo, eu acho com quem eu falava esses dias, né? Quando você vê, pois, alguém, pois, eu não vou lembrar nem qual é a situação, né? Mas alguém me comentava que tá voltando à igreja, eu lembrei, foi uma direção espiritual, então não falo nomes nem nada, mas uma direção espiritual, alguém que estava voltando para a igreja, que acho que tinha todos os sacramentos, tinha batizado, primeira comunhão, crisma, e, e não sabe nem a realidade do sinal da cruz, né? Ou seja, ele falou, eu fiz a primeira comunhão, nem me lembro da confissão, se eu me confessei, eu não me confesso desde então, não sabia os 10 mandamentos, então, uma realidade que você fala, como que essa pessoa fez a primeira comunhão? Né? Não estamos pedindo muita coisa não, né? O sinal da cruz, e muitas vezes, né? Às vezes, infelizmente, a gente não que infelizmente pela participar, mas a gente constata, né, com essa infelicidade muitas vezes quando vamos auxiliar, às vezes em paróquias ou com confissões de grupos que vão receber a primeira comunhão, ou crisma, e uma deficiência muito grande, né, de formação. Apesar de estar, pois, inscrito, né? Já temos um programa sobre a catequese paroquial, uma realidade no Brasil e acho que no mundo também, uma grande dificuldade, mas e essa formação falta, né? E essa formação, pois,
Claro, cada um depois tem que buscar e crescer e aprender mais, mas, né, se não tem uma boa base, dificulta muito, né? Então, pois, voltamos. Fechamos todos os parênteses aqui, que abrimos quase 3 parênteses em um aqui, mas vamos lá, né? Então, pois, depois disso, né, que já me lancei, né? Pois vamos correr atrás. Como é que faz isso? Como é que é, o que é um podcast, né? Que depois escutava podcast, né? Que sabia muito o que era um podcast, sabia que era pois, uma gravação, uma ou mais pessoas e tal. Então vamos correr atrás, né? E como eu falei, pois não, e como sabem, como já perceberam, não somos, né? Não sou, pelo menos eu, um grande conhecedor de toda essa realidade computacional. Até gosto bastante de toda essa coisa de programas, de internet, redes sociais, mas é verdade que nem posso dizer que tenho um conhecimento básico de tudo isso, né? Pois, aqui na vida de seminário, de formação de seminário, a gente tem aula de qualquer coisa disso, né? Aprende usando, né? Então, abrir conta de criar Reels, Story, claro, é algo que está feito para isso, né? Para que qualquer um possa fazer, mais ou menos, mas claro que uma coisa é fazer e outra coisa é fazer com qualidade, né? Daí já muda bem. Então, pois, conhecimento básico, pois me faltava para tudo, muito mais para gravar um podcast, né? E fui começar do zero mesmo, né? Pois, vídeos de YouTube, páginas de internet, tudo que ajudasse para poder começar a organizar um pouco como é que a gente ia fazendo, como é que eu ia fazer, né? Como gravar, o que era preciso para fazer um programa, como fazer a promoção, onde hospedar o programa, a página de internet, as redes sociais. Eu não tinha ideia de tudo isso e do que era necessário para fazer um podcast, né? Então era começar um pouquinho ali, né? Que eu li muito, nem dediquei muito, nem sei muito, né? E aí também já veio a primeira dificuldade, né? Que para qualquer coisa tinha um gasto que estava vendo não ia ser pouco, né? Especialmente para começar, né? Pois o site de hospedagem, do domínio da página, os microfones, cabos. Então, se você aí fazendo propaganda aqui, se você quer ajudar aqui o Católico, você sabia, continue chegando a mais pessoas, não duvidem em nos ajudar, que estaremos eternamente agradecidos por qualquer ajuda que façam, porque os gastos continuam tendo, e até agora somos só nós que temos feito funcionar aqui Já a vou partir mandar o Pix. do que conseguimos das missas que celebramos nas paróquias, mas até isso, agora eu também estou mais limitado, porque quase nunca celebro fora, e quando faço, como não tem um apostolado fora, um gasto concreto fora, pois o que entra vai direto para casa de noviciado, né, que estamos sempre meio apertados por aqui. Então, por isso, se você quer ajudar e não sabe como, é só entrar em contato conosco pelo católicocesabia@gmail.com ou pelas redes sociais, e lhe passamos o código Pix para qualquer doação que queiram fazer. E juntando a tudo isso, pois não sabia se alguém ia querer realmente se disponibilizar a gravar toda semana, porque também era algo que eu tinha muito presente. Eu não queria fazer uma coisa solo, né, de chegar aqui, sentar e falar sozinho 1 hora e vamos embora e tal. Não, eu falei, não, tinha que ser pelo menos de uma pessoa, né? Na verdade, eu até gostaria, acharia bem interessante se fosse mais pessoas, né? Mas às vezes é difícil, né, encontrar pessoas que se disponibilizem, né? Porque é preparar a cada 15 dias um tema para poder trazer o programa, e a ideia é que cada semana, né, um sacerdote fica responsável de preparar o tema e apresentá-lo no programa, e pois isso, né, e todas as semanas está gravando e dedicando tempo para isso, então eu sabia que não ia ser tão fácil, né? Isso foi já a finais de outubro, como eu falei, aí depois da festa de São João Paulo II, que eu fui começar a correr atrás de tudo isso, eu queria ver se dava para começar a gravar desde o início do ano, em janeiro do ano seguinte, né, em janeiro de 2020. E pensava que a ideia era realmente pois, me lançar e ver como a coisa ia, né, como comentamos. E com sinceridade, né, o Padre Renan, acho que é consciente disso, ele não foi a minha primeira opção, né? Ele foi a que sobrou, quase, quase. E eu A vou última, explicar. eu estava em Não, Joinville. Eu tá, tava mas em Joinville, eu tenho uma desculpa, né? E ele não foi minha primeira opção por 2 motivos, né? E a primeira realmente era essa, né? Ele trabalhava em outra cidade, em Joinville, e só estava na casa praticamente segunda e terça, né? Segunda era depois o dia de descanso, o dia da comunidade, então ia ser sempre difícil de conseguir um tempo para isso, e terça, pois, seria só terça, e ele trabalhava ainda na gira vocacional, com famílias e adolescentes, enquanto, pois, eu pensava que fosse uma ajuda mais para os jovens e adultos, né, um pouco o católico sabia, mais uma coisa para jovens e adultos, né,
E fui ver com outros 2 padres da comunidade, que desde o início já de cara me disseram, não, esquece, não vou ajudar. Eu ainda deixei passar um pouquinho de tempo para perguntar de novo e sondar. Não, eu não quero fazer isso não. E depois eu continuei correndo atrás do material que precisava, enquanto isso, né, para fazer uma gravação e o que o programa iria precisar, e claro que tinha que ser pois, grátis, etc, tudo isso, né. E a verdade é que, pois, como minha última esperança era realmente o Padre Renan, né, então, antes de sairmos de férias, acredito eu, se eu não me equivoco, ali para inícios de dezembro, acredito que foi, cheguei com o Padre Renan e supliquei, Padre, por favor, grava comigo o podcast. Acho que ele não me respondeu de imediato, isso eu não lembro, mas acho que ainda antes de terminar o ano, que a gente teve depois férias, ele me disse que sim, que ia começar a gravar, ia ver, que talvez não conseguisse toda semana, mas que ia se Eu ia disponibilizar. ver se ia dar certo, não Então, de sei. início acho que nem Tentei tinha inventar falado. um monte de desculpa. E de início acho que nem tinha falado como seria, como funcionaria tudo. Só disse que íamos gravar toda semana e a cada 15 dias ele teria que apresentar um tema. Todo o tema do Um pouquinho, dinheiro, os tranquilo, gastos não que ia dar, teríamos que não. rachar, né? Bem de Eu deixei. boa, não, nem vai precisar dedicar tempo, é bem simples. Eu É só deixei, uma conversa. eu Você deixei senta e passar. a gente começa a conversar aí e tal. Ah, tranquilo, não dá nada. E Daqui a pouco você conta, ainda assim eu quis deixa eu falar pensar. não, né? Pô, Isso. apareceu aqui para mim 8 minutos faltando aí de Mas qualquer coisa a gravação. gente volta aqui, abre outra página aqui, quando cortar aqui, mas então eu nem falei nada, que teríamos que rachar, né? Deixei passar as semanas até ir com ele, então, pois temos que comprar um microfone, será que poderia nos ajudar com a metade? E passando um mês, pouco mais, então, temos que pagar o site de hospedagem dos áudios, poderia pagar metade, e assim foi o início, né? Tentando não assustá-lo muito, né? Então, Padre Renan, então conta aí para o pessoal aí como é que foi aí desde o seu ponto de vista aí, como é que chegou toda a Pois petição é, e tudo isso aí. um ponto de vista um pouco diferente, né? Só que eu estava meditando, né? Quando o Padre Felipe me comentou hoje de manhã aqui, ó, vamos fazer um comemorativo, né, do número 100 e contar um pouquinho como surgiu. Eu estava pensando até como surgiu. É verdade tudo isso que o padre falou, né? Eu trabalhando em Joinville, na verdade, nem esperava que ele fosse pedir minha ajuda, por mais que eu já sabia que ele estava, né, com essa ideia, porque a gente conversava lá na comunidade, mas eu, né, ficava na comunidade, chegava domingo à noite, segunda é dia comunitário e terça, às vezes já cedo eu saía para Piem, depois descia para Joinville, então nem dava tempo realmente, né? Eu ficava muito pouco na comunidade lá em Curitiba. E aí eu falei, não tem nem condições de ajudar o padre Felipe, né? Até que de repente chegou o pedido para mim, né? Olha, eu estava pensando em você para me ajudar. Não, na verdade, eu não me lembro se ele falou isso, né? Olha, eu pensei em você, porque Acho que você não, é acho que eu falei a todo mundo, não, eu já estava desesperado, falei, todo mundo já disse que não, eu acho que ele é bem. Não, é verdade. O padre Felipe é bem sincero, ele deve ter falado: ó, não tenho mais ninguém, tem que ser você mesmo. Mas o fato é que me pediu ajuda. E confesso, né, também que eu nunca pensei em entrar nesse negócio de redes sociais, até porque eu não sou muito desse negócio de redes sociais. Eu com o Instagram nem queria. Quando eu comecei a ser eu comecei a trabalhar como padre, como formador no seminário. Depois, quando eu comecei como recrutador, eu nem queria nada de Instagram, desses negócios. Não, tinha o Facebook só para ver umas fofoquinhas aí, mas enfim, não sou disso, né? Aí vim para Joinville, trabalhar como recrutador vocacional, conversando com as pessoas aqui em Joinville, também com o diácono Renê, foi quem me insistiu muito, olha, pelo menos o Instagram você vai ver, é importante, porque eu já fiz o meu Instagram, comecei a entrar nesse mundo que hoje eu percebo que é muito necessário, né? Não digo que eu sou um padre que me dedico a isso, porque eu não sou, né? Eu nem gosto, porém, eu entendo que é necessário, a igreja tem que entrar nesses campos. E quando o padre Felipe veio me pedir, eu sinceramente falei, eu não quero, não é o meu campo e tal. Mas isso aqui, não sei o que interessante e tal. Eu nem sabia o que era isso de podcast. Para mim era, não tinha ideia, não. Eu preferia ler ou etc. Mas ficar escutando assim coisas não. Até que comecei a pesquisar, busquei alguns aqui também, né? Eu gosto muito desses daqui, do Formação do Brasil, que é Padre Paulo Ricardo e outros, né? Não tem muitos mais, né? Mas aí comecei a entender. Então, quando o Padre Felipe veio falar comigo, eu sinceramente tentei fugir nos primeiros momentos, né?
mas quem conhece o Padre Felipe sabe que quando ele tem alguma coisa na cabeça é difícil de tirar. Ah, que isso, sempre com a disponibilidade dos outros, nada forçado aqui. Não, não, nada forçado, mas com muita insistência, né? E quem me conhece sabe que quando você me insiste muito, eu não sei se vai ser minha ruína falar isso publicamente para o auditório, para o público do católico, você sabia, mas quem me conhece sabe que quando vai forçando, eu sou uma pessoa que eu digo, ai, tá bom, vai. Mas também tenho que confessar aqui outra realidade, né? Que eu percebi. O Padre Felipe, ele tem feito muito bom trabalho ali em Curitiba também. Quem conhece ele, quem conhece o trabalho dele, viu que ele fez um bom trabalho, que muita gente hoje sente, né, a falta do trabalho que o padre fez, até porque não foi ninguém no lugar dele, né? E, e eu realmente percebia que era algo assim que o padre tinha muito, muito no coração para fazer, né? E certamente para mim, não é que eu não queria, é que me ia dedicar muito tempo fora do meu trabalho. Meu trabalho é promotor vocacional. O que eu tenho que fazer é buscar menino para o seminário. Assim, resumo frio é isso, né? É buscar a menina e trazer para o seminário. E acompanhar a família, né? Um pouco mais. Então, por que eu vou fazer podcast? O que vai adiantar para o meu trabalho, né? Porém, quando um irmão no sacerdócio está fazendo muito bom trabalho e está convencido do seu trabalho, eu realmente apoio. Quando um padre, que às vezes existe também, né? Quando um padre a gente vê que está mais, sei lá, né? Mais fazendo só as coisas dele, ele está meio, né? Você pede ajuda com alguma coisa e o padre está, como eu agora estava assistindo aqui o semifinal da Champions, né? Quando você vê padre assim que é mais, tô descansando, tô não sei o quê, não me peçam nada, eu tô cansado, não dá. Pô, daí quando o padre pede ajuda, eu vou falar não também, não dá vontade, né? Agora, quando você vê um padre que está atendendo as famílias, que vai, que sai, que volta, que vai visitar um, visita outro, que joga sequence com um, que joga sequence com outro, que carrega a criança no colo, que carrega a criança e tal, daqui a pouco vem pedir ajuda, eu falo, pô, é que ele está trabalhando bem, né? Sinceramente, daí sim, confesso, também foi um dos motivos porque eu falei, não, eu vou ajudar o padre, porque ele está trabalhando bastante mesmo, né? E aí falei, tá bom, padre, eu ajudo. E aí, o que eu tenho que fazer? Falei, tá bom, padre, o que eu tenho que fazer? Tranquilo, Na verdade, os programas devem durar meia hora só, assim, máximo 40 minutos. E assim, é só você entrar e a gente vai conversando. É assim, um podcast é algo bem informal, a gente vai conversando. Beleza, então, se é sentar conversar, é bem tranquilo, né? Aí daqui a pouco me diz, olha, então, você prepara o próximo. Preparar? É preparar o quê? Não é sentar e conversar? Mas tem que conversar sobre um tema, então você tem que preparar. Então tá bom, não, eu preparo. Aí preparei ali meia hora. Eu acho que eu estava aqui com o site aberto, o primeiro deve ter dado como meia hora, né? Me lembro 20 que. minutos e pouco, era. Exatamente. Até era algo sobre a festa da conversão de São Paulo, né? Isso. Então, conversão de São Paulo foi o primeiro 24 de janeiro de 2020, Uma Padre semana Renan. depois, isso aí. A gente vai falar disso aí agora. Exatamente. Então, e assim, aqui eu não consigo ver o tempo que tem agora, mas foi algo como 20 minutos, meia hora, né? E tá, preparo, isso aí dá. Né? Aí, de repente, vai preparar, e outra semana, e outra, e outra. Eu não sou, como não sou muito bom para essas coisas também, não sou muito constante, né? Mas quando você tem o Padre Neco ali que está atrás mordendo, você fala, nossa, aí até que eu já me convenci, falei, bom, sabe o que? Eu vou ter que me dedicar toda terça-feira ao Católico, você sabia? E aí foi quando a gente começou já a conseguir dedicar as terças, né? As gravações da terça a isso. Então, sinceramente, eu caí meio de paraquedas, assim. Um primeiro momento eu falei, bom, vou ajudar o padre, mas é do padre o tema, né? Depois eu comecei a perceber que me começou a exigir muito, né? Muito mais do que eu imaginava todo o tema material, mas o material a gente consegue, né? Com a ajuda dos nossos ouvintes que vão mandar as nossas ofertas pelo Pix, mas o material a gente consegue. Agora, começar a dedicar e ler e preparar, isso é o que mais me desgastava mesmo, né? Até que eu já me organizei e hoje eu consigo. Agora, a maioria das vezes eu consigo, às vezes ainda não, né? O Padre Felipe tem que estar empurrando aí. Agora, tenho que partilhar finalmente uma experiência que, para mim, é a mais gratificante, né? Ou duas, que são as mais gratificantes. A primeira é quando você encontra uma pessoa
que diz, padre, gostei disso, foi legal, olha, esse episódio me ajudou muito. E aqui em Joinville eu encontro pessoas que de vez em quando comentam essas coisas e é muito bom ouvir isso, né? Significa que está ajudando. Catequistas, né? Agente de pastoral, acho que isso é muito bom porque está faltando bom material, né, nesse campo para formar, né? Mas a segunda coisa que realmente me tem ajudado muito é que a mim mesmo me tem feito perceber o quanto Deus me pede formar-me, a mim, preparar-me para poder ajudar os outros, dar uma resposta, né? Talvez no início foi ali preparar uns 20 minutinhos, festa da conversão de São Paulo, 24 de janeiro, fazer uma meditação, 15 minutos, uma homilia, isso aí é fácil. Já quando você tem que ler um livro, já quando você tem que ler a série do catecismo, já quando você tem que resumir, é muito, muito, muito cansado, né? Você tem que preparar, porém, eu descobri também, graças ao podcast Católico Você Sabia, que eu estou chamado a ser padre para isso, que esse é o meu carisma, que esse é a minha vida, né? Formar, é ajudar o povo de Deus, é dedicar-me a isso, né? Então, concluindo essa minha fala, como eu recebi tudo isso, né? Pouco a pouco fui descobrindo do que se tratava, mas hoje é muito bom encontrar uma resposta no povo de Deus, mas também, confesso, é muito bom para mim, porque, querendo ou não, quando você vai falar de alguma coisa, primeiro você tem que preparar. E o padre, se não se prepara, o padre, se não se atualiza, o padre, se não lê, se não estuda, termina que vai ficando parado no tempo, né? Então, me tem ajudado muito também o podcast, é que eu mesmo não fique parado no tempo. Então, quero agradecer aqui o empenho do padre Felipe, né? Com certeza Deus... Pode falar chatice, pode falar chatice. Deus, empenho é uma palavra bonita, né? Constância, perseverança. Não é que seja uma virtude muito, não. Chatice, sim, é a minha virtude. É um eufemismo, né? Tudo isso, mas também, graças a tudo isso, né? A gente hoje percebe que é uma obra de Deus, que é uma obra que está no início, né? Acho que ainda longe do que tem que ser de verdade, mas está no início, e se Deus quer que vá crescendo, vai continuar ainda o tempo que Ele quer, mas foi assim que eu mergulhei nessa aventura. Hoje é um desafio ainda maior pelo tema online, né? Nunca íamos imaginar que ia ser tão rápido assim, né, a transferência do Padre Felipe, agora a minha transferência, mas enfim, essas são coisas que fogem do nosso controle e a gente está aí, né? Até tem que ter criado mais dificuldade, realmente, né? Porque às vezes não tem internet hoje, todo dia de ontem e toda manhã de hoje também estava sem internet, não sabia se ia conseguir gravar, então temos essas limitações também de todas essas coisas de redes sociais, de computacional, né? Que às vezes nos limita também, né? Exatamente. Padre, mas foi assim, agradeço. Eu vou parar aqui porque eu tenho que correr, né? Sim, vamos lá, só termina então. Foi assim que... E assim foi como mais ou menos aconteceu, né, por parte aí também pro padre, então no dia 17 de janeiro, né, do ano 2020, ainda não, havia já escutado alguma coisa na Itália de pandemia, mas a gente nem esperava nada de pandemia, na verdade. Então tivemos a alegria de poder gravar nosso primeiro programa, né? E eu quis começar com Jesus Cristo, com o nome do Senhor, que tínhamos acabado de celebrar no dia 3 de janeiro, preparando esse programa, fui lá escutar, e foi horrível agora para preparar hoje, para ver o que eu falei, né? Então assim que até cantei no programa em inglês ainda, não sei se vocês lembram, e foi um programa curtinho, de pouco mais de 20 minutos. Nessa época ainda não tínhamos nem o entretenimento santificado, mas os primeiros programas... Agora eu vou escutar só para ver se eu canto, que eu não me lembrava. Sim, eu cantei What a Beautiful Name, né? Mas os primeiros programas subimos em outra plataforma também, de modo grátis, mas só conseguimos subir até 4 programas, então tivemos que pagar logo depois um site de hospedagem, e em março foi quando realmente começamos a disponibilizar, né, a página e os programas, e já colocamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube, criamos redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, então para poder ajudar aí na difusão dos programas, né? Então, pois, assim foi como tudo meio que começou, né? Quero, pois, aproveitar agora para fazer
também publicamente um agradecimento a todos que de algum modo ajudaram no início do projeto, claro que desde já ao Padre Renan por ter apoiado desde sempre, na verdade, assim, desde sempre que já a bucha caiu dele, né, mas sempre muito disponível, né, a verdade é essa, e eu com minha chatice, minha virtude principal, minha chatice de estar aí em cima, e ele sempre, pois, muito paciente, muito entregue nesse trabalho também, porque até eu falo que os programas deles são melhores preparados do que o meu, muitas vezes, na grande maioria, né? Mas queria principalmente fazer também um agradecimento especial às pessoas que ajudaram diretamente com o Católico Você Sabia, né? A ideia do logo veio por mim, um pouco o logo que usamos, mas foi o casal, né, o Augusto Tofanini e a Cici Sambão que ajudaram a fazer vida, né, trazer vida a esse nosso logo aí, que eu mais ou menos fiz um sketch para ele, fiz um rabisco ali, um rascunho. Depois, meu querido amigo Darlan Lima, de tempos do Encontro de Adolescentes com Cristo, na minha paróquia de origem, São Pedro de Alcântara, na cidade de São Gonçalo, aí meu filho de círculo, né, nesse encontro de adolescentes, né, que é um grande músico desde aqueles tempos e toca muito bem, e que me ajudou com a música da intro e do final, a música que aparece em cada programa que vocês escutam, pois é uma música real, que pois, o Darlan Lima aí pediu, ele fez, eu falei, ó, a ideia é essa um pouco, né, o que seja movido, um pouco rápido e tal, e ele fez esse sonzinho de 1 minuto e 6 segundos, e aí tá, pois aí vocês escutam todo início e final do programa, essa intro que ele fez, né? Para desenvolver toda a página de internet no WordPress me ajudou a Maria Isabel França, né, que foi muito paciente, né, ela que participa aí da Juventude Missionária, muito boa menina, e também, pois ela já tinha esse conhecimento, já trabalho um pouco com isso, e foi muito paciente, né, primeiro em fazê-la e depois em me ensinar mais ou menos como mexer nessa página, e aí vamos mais ou menos seguindo a postagem, ela postou, creio que primeiro, e depois já me ensinou, e eu postei todo o resto depois, né, e até hoje apanho bastante para subir cada semana um programa novo. Depois, no início, eu contei com a ajuda do amigo de Curitiba, André Silveira, que é DJ, então conhece bem toda essa coisa de mix e de programas de som, e me ajudou com as edições dos primeiros programas, praticamente 20 primeiros programas, creio que era ele, né? Eu gravava, subia no Google Drive, em MP3, mandava para ele o link, ele editava com a música e me mandava de volta para fazer postagem. Assim foram os primeiros meses, só que era muito trabalho, está pedindo para fazer isso cada semana, igual eu peço para o Renan, achei que era pedir um pouco muito, né? Então comecei a fazer eu mesmo a edição, né, e continuo também, até hoje é assim, sou eu que faço a edição, eu gravo no meu computador, e desde semana passada começamos a usar agora o Zoom para gravar à distância, usava outro aplicativo e uso o GarageBand para fazer a edição, já salvo em MP3 para subir no site de hospedagem, Podbean, que é o que a gente paga para poder ter o programa, usamos o WordPress para fazer nossa página na internet, depois transformo em MP4 para o YouTube e depois já publico o link nas diversas redes sociais. Dá um trabalhinho, mas a gente consegue fazer em 1, 2 horinhas se tudo está saindo bem, né? E bem, pois e é isso, né? Também agradecer também ao padre Rodrigo Hurtado, né, Legionário de Cristo aqui em São Paulo, que pois ele disponibilizou o domínio com a gente, né? Pagamos para ter o domínio do Católico Você Sabia, .com.br, e ele que leva aí um pouco essa parte aí junto à Legião, de todas as páginas da Legião aqui no Brasil, então ele me ajudou aí também, nosso site está ali também dentro da realidade da Legião e do Reino Cristo, e é isso, né? Eu acho que não esqueci de ninguém aí, pois aí, ademais de, claro, vocês, nossos queridos ouvintes do Católico Você Sabia, por nos aguentarem todo esse tempo, estar aqui nos acompanhando, fiéis aí, não sei quantos são, na verdade eu até estava olhando outro dia, tem gente que nos escuta de todo lugar do mundo, né? Não sei se são hackers que estão aí em outros lugares do mundo, mas robô. o robô, não sei, só sei que tinha países assim que eu nem nunca tinha visto ouvir falar na minha vida, falei, ou é algum brasileiro perdido que caçando podcast achou alguma vez, ou sei lá, mas tem países assim que eu nem sei onde está no mapa, e aí escutou alguma vez o Católico Você Sabia, né? E são vocês, queridos ouvintes, que são o motivo da nossa perseverança até aqui, e apesar de não conhecer, talvez nem não conhecer 90% dos nossos ouvintes, não sei quantos conhecemos, sabemos que formamos parte dessa comunidade virtual dos amigos do Católico Você Sabia, e graças a vocês e por vocês, aqui tratamos de estar cada semana
para compartilhar com vocês muito mais do que somente um conteúdo formativo, mas de verdade fazê-los parte de nossa vida, de nosso ministério, e que vocês possam viver conosco essa grande aventura da fé católica, né? Nossa missão são vocês, né? Cada um de vocês que aqui nos escutam, rezam por nós, e que nós rezamos também por vocês de coração, e pedimos para que Deus também pois continue guiando e iluminando cada um de vocês. Então, agradeço de coração por sua perseverança, seu carinho, toda a sua atenção, suas orações por nós, por nosso ministério, e que, pois, todos tenham aí uma abençoada semana, minhas orações e minha bênção para cada um de vocês e suas famílias. E deixa aí o Padre Renan também aí fazer seu comentário aí final, e, pois, para mim, até a próxima semana, se Deus quiser, né? Era exatamente, mas era exatamente o que eu ia dizer, que os que nos mantêm perseverando aqui no podcast são os ouvintes, sem dúvida, né? De fato, Padre Felipe, uma coisa interessante, de repente, é pelo perfil de Instagram do Católico Isso Sabia lançar, assim, não sei, enquete, perguntas, essas caixinhas assim, não sei, né? Porque eu gostaria de algum momento, não sei como, eu não sou muito tecnológico, né? Mas colocar também como parte, né, de um dos episódios, algo que o ouvinte vai partilhando, vai falando. Acho que é muito interessante. Estou com um ouvinte aqui que é o Davi, ele manda um abraço para o Padre Felipe. O Davi está aqui me esperando para a gente sair trabalhar. Um abraço aí para ele. Vamos trabalhar um pouco naquele trabalho, Padre Felipe, que você imagina. Pois já, eu tô mais fechado para esse tipo de trabalho. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer ao Padre Felipe de novo, dizer que com certeza eu vejo isso como uma obra de Deus e, portanto, vamos continuar o tempo que Deus quiser, conte comigo e a gente está aí na luta, né? Agradeço o empenho do Padre Felipe, porque se não fosse por ele, sem dúvida, não saía, né? E que eu puder fazer dentro da minha limitação, pode contar comigo também. E a você, querido ouvinte, deixo o meu abraço, minha bênção, nosso muito obrigado. Programa número 100, festivo, vamos celebrar, vamos comemorar e que Deus nos traga outros muitos, tantos quanto Ele queira, que a gente possa continuar ajudando aí na missão de evangelização com o nosso podcast. Deus abençoe a todos, uma abençoada semana e nos vemos semana que vem com a graça do Senhor. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus todos vocês, e um feliz Dia das Mães, aí domingo, Dia das Mães aí, as mães ouvintes aí, que pois seja muito celebrada aí nesse domingo aí, o Dia das Mães. Eu estou indo para o Rio para celebrar lá com minha mãe lá. Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus.